galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 65. Eu, a Teacher Pati, continuo com vocês e hoje o nosso intérprete Val. Hi Val, hello! Vamos lá então? O que a gente precisa fazer antes de começarmos a aula? A gente não pode esquecer de... Depois que você terminou a tua atividade, o que você vai fazer? Vai lá e marca como concluída, não esqueça. Isso você está registrando a tua presença, não pode mais esquecer disso. E agora, se estiver só pela televisão, o que você vai fazer? Liga na escola, fala com a diretora, com a pedagoga, pede o seu material impresso, não deixa acumular, a gente está quase terminando, gente, vamos lá, não desiste, beleza? Faça com bastante atenção, continua fazendo como você estava fazendo. E para nossa aula, a gente precisa sempre estar com o nosso espaço bem organizado. Aquele caderninho que você usa lá desde fevereiro, com tudo certinho, né? Aquele mesmo que você usava na escola. Ele já é o seu dicionário, você já está com tudo aí certinho, né? Pega a tua caneta, o teu lápis, o teu dicionário e, se possível, o Google Tradutor. Beleza? Vamos lá então? Então, let's go! A aula passada, a gente falou sobre o Dia da Consciência Negra, lembram disso? Sobre o Black Awareness Day e o Black Lives Matter, né? Falamos desses dois movimentos bem importantes. E hoje vamos falar sobre os types of art, vamos falar um pouquinho do vocabulário referente à arte. E vamos falar sobre as collocations. Será que você sabe o que é isso? Tem ideia? Então, vamos prestar atenção. Tipos de arte, gente. O que são esses tipos de arte? Você gosta de arte? Você gosta da aula de arte? Muito legal, né? Então, art is a form of human expression that has existed for a long time. Cavemen already painting illustrative elements on the walls that served as a form of communication and ritualistic activity. Over time, other diverse ways of communication artfully have emerged. Texto em inglês. O que a gente tem que fazer? Prestar atenção nas palavrinhas cognatas, aquelas que são parecidas com o português, que a gente conhece, que a gente já sabe. O que eu estou falando aqui? Ó? Eu tenho dois vocabuláriozinhos que você pode ser que não conheça. O caveman, que é o homem das cavernas, e o artfully, artisticamente. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o tipo de arte ó, é uma human expression. Vamos inverter, então? Uma expressão humana. Tudo que existe, tudo que a gente faz para se expressar é um tipo de arte, certo? E já é uma coisa antiga, ó, vem lá do tempo dos homens da caverna. Eles já nessa época eles já faziam já os desenhos nas paredes, que era já uma comunicação, já estavam demonstrando algum tipo de comunicação. Beleza? Tranquilinho? Certo? Então, quando tem o texto em inglês, não preciso traduzir ele inteiro, tá? Eu pego só a ideia geral, isso é importante. Entendeu a ideia geral? Tá ótimo. Então, vamos lá. Today, it is considered that there are 11 types of art. They are. Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos uns 11 tipos de arte que são consideradas. Quais serão elas? Será que você sabe algumas? Vamos pensar. Então, vamos ver ali comigo. Quais são os tipos de arte? Primeira, dance. A dança é considerada um tipo de arte. A music, né? A música. A sculpture. Lembra que a gente falou lá no comecinho sobre esculturas? O theater, teatro, né? Melhor forma de arte. A literature, também a literatura também é uma obra de arte, também é um tipo de arte. Painting, né? As pinturas. O cinema. Photography. As comics, lembra que a gente viu as comics, as HQ? Electronic games, acredita que os jogos eletrônicos também são um tipo de arte, gente? E a digital art, né, que são as artes mais modernas. Então, essas são algumas dos tipos de artes. Temos outras? Temos também, ok? Então, vamos lá. Eu quero que agora você observe bem as figuras que eu tenho aqui. Então, vamos lá, vamos ver comigo. Na primeira imagem, eu tenho algumas tintas. Na segunda, eu tenho um fone de ouvido. O que será que está representando isso? Na terceira, aquele claquete de cinema. Aqui eu tenho a representação de fórmulas químicas. Aqui estou falando do cinema, também aquarela, pintura, também filme, microfone e tela. Destas imagens aqui, qual delas não é um tipo de arte? Então eu quero que você no teu caderno escreva para mim qual dessas imagens ali não é um tipo de arte. Vamos lá?
aí, você conseguiu descobrir o que não é um tipo de arte? Então, tudo que está relacionado à pintura, à tinta, à música, cinema, é um tipo de arte. Apenas, né, os elementos químicos aqui, os tubinhos de ensaio, que não são uma arte, certo? Acertou? Tranquilo? Ótimo, essa foi moleza, né? Então, vamos lá. Can you dance without music? Você consegue dançar sem música? Consegue? Conseguiria dançar sem música? O que você acha? Have you heard of finger tutting? Você já ouviu falar desse finger tutting? Então aqui na imagem eu tenho um rapaz fazendo alguma coisa com as mãos. O que será que ele está fazendo com as mãos? Você conhece essa arte? Já ouviu falar? Então agora você vai conhecer. Olha que super legal que é. Presta atenção. Então vamos lá. This manual choreography that enchained millions of internet users worldwide is called finger tutting. The name tutting comes from Tut, the pharaoh Tutankhamun, in allusion to the angular columns that resemble Egyptian poses. A type of dance that involves fingers, feet and arms in an intricate hands ballet. Então, essa finger tutting, o que ela é? É uma dança feita com os dedos. Olha que legal, gente. Quem será que consegue fazer essa dança com os dedos? Será que você conseguiria? E por que esse nome? Esse nome vem de onde? Vem do faraó Tutankhamun. Já ouviu falar dele? Conhece? Tem a ideia de quem seria? Então, observa o texto, mesma coisa. Olha a ideia central. O que a gente está falando? O que é o mais importante aqui? A definição do que é essa coreografia, né? Certo? Então, vamos lá. Então, presta atenção, agora você vai responder as perguntas. Então, eu tenho aqui duas perguntinhas para você relacionado ao texto que a gente acabou de ler, tá? Então, letra A. What is the finger tutting name's origin? Então, o que eu preciso prestar atenção? Olha as palavrinhas-chave. Letra A. What? O meu pronome interrogativo. O quê? Name's origin. Isso é o que eu preciso prestar atenção. E a número 2. What is finger tutting? Vamos responder então no teu caderno. De preferência, você vai responder em inglês. Se você não conseguir, você responde em português. Vamos lá? Let's go! Let's go? Vamos conferir as respostas? Então, letra A. What is the finger tutting name's origin? Qual é a origem desse nome? De onde veio esse nome? Então, no texto está dizendo, the name comes from the pharaoh Tutankhamun. Então, o nome vem pelo faraó. Por quê, gente? Porque vocês lembram que os egípcios faziam as poses, né, com as mãos? Então, por isso que vem esse nome, certo? E letra B, what is? O que é esse tal de finger tutting? O que é isso? It's a type of a dance that involves fingers, feet and arms and intricate hands ballet. Então, é um tipo de dança que envolve seus dedos, envolve a performance dos braços, das mãos, fazendo um balé das mãos, certo? E como é que começou tudo isso? Você já ouviu falar sobre esse balé? Já tinha ouvido falar? Conhece? Então vamos conhecer um pouquinho dele. Então vamos lá. Andrei Dragunov, não sei se pronuncia assim, porque ele é de uma origem, né, que é um pouquinho diferente. Então vamos ler junto comigo. Você já ouviu falar desse rapaz? Conhece essa figura? Então ali eu tenho a imagem do Andrei
Ele está, né, fazendo um símbolo com as mãos e ele é muito famoso na internet. Se você ficou curioso, depois você vai ter o Instagram dele, você pode clicar, você pode conhecer. No YouTube tem todas essas coreografias, é muito legal. Então vamos conhecer um pouquinho dele. Andrei Dragunov, a young Russian who has been training since in the age of 15, stands out as a great name in this art. And if signing language already requires a special skill with your hands, finger tutting demands even more, which does not seem to be an obstacle for the boy who has been making a huge success among deaf and listeners. Então tá contando um pouquinho da vida dele. Quantos anos ele tem, de onde ele é, o que ele faz, que arte que é essa. Então vai observando, quando a gente está lendo, vai observando as palavras cognatas, né? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Por que ele é famoso? Quando que ele começou? De onde ele é? Essas perguntas todas estão no teu texto. É facinho de você identificar. E esse finger tutting, o que é que a gente acabou de falar? Será que ele tem algum problema? Será? O que é esse deaf? O que é isso? Qual é o probleminha que ele tem? Por que ele usa esse finger tutting? Quem usa essa linguagem de sinais? Você conhece alguém que use? Então vamos lá, let's go! Agora a gente vai então checar as respostas corretas. Relacionado ao texto, eu quero que você me diga quais são as corretas. Então vamos lá? Na letra A, Andrei é russo. Será que ele é russo? Está dizendo aqui, ó, vamos ver onde que está isso. Ó. Andrei Dragunov, a young Russian who has been training since the age of 15. Aqui eu tenho a resposta. Será que é? Será que não é? Letra B. Ele ficou conhecido por sua performance com a dança finger tutting. Será que é isso que ele ficou conhecido? Olha no texto. E a letra C. Ele enfrenta grandes obstáculos por ser surdo. Será que ele é surdo? Então agora você vai olhar de novo o texto e vai conferir quais dessas informações estão corretas. Será que é uma só? Será que duas? Será que as três? Vamos ver então. Pode escrever no teu caderno quais são as corretas. Let's go! Andrei é russo? Sim, né? A young Russian. Sim, ele é russo. Ficou conhecido por sua performance? Então vamos ver. And if sighted language already requires a special skill, if your hands, finger tutting demands even more. Então aqui está dizendo, ó, que ele ficou conhecido pela finger tutting.
E ele enfrentou grandes obstáculos? Olha aqui, ó. Which does not sin. Não foi um obstáculo para ele. Pelo contrário, foi isso que fez ele ficar famoso, né? Ele é realmente surdo, mas ser surdo não é um obstáculo para ele, certo? Tranquilo? Muito bem, ótimo. Vamos falar agora um pouquinho sobre collocations. Você já ouviu falar sobre collocations? Várias collocations. Colocações, teacher, o que é isso? Olha que simples. As collocations nada mais são do que a combinação de duas ou mais palavras que se complementam, como é o exemplo de birthday party, do your homework, play soccer e etc. Então, é uma linguagem bem representativa da língua inglesa. Para a gente ser um falante da língua inglesa, a gente tem que conhecer essas collocations. Cuidado para não confundir com phrasal verb, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então, a fluência em inglês também depende do conhecimento de particularidades da língua utilizada no dia a dia dos falantes nativos. Assim como a língua portuguesa tem as suas peculiaridades, o inglês também. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho dessas collocations. A gente vai ver dois casinhos só bem tranquilos. Então, vamos lá. Que é o do e o make. A gente já conhece o do e make. Vocês lembram quando a gente falava de esportes? A gente tem play sports, a gente tem do alguns esportes, a gente também tem make sports. Mas, teacher, do e make não significam a mesma coisa? Os dois não é fazer? E agora? Será que é? Será que é isso? Vamos ver então? Eu uso do para escrever ações, atividades, tarefas ou deveres. Então, eu digo que do your best, faça o seu melhor. Do exercise, faça exercícios, fazer exercícios. Então, quando eu estou falando de ações, de atividades, de tarefas, deveres, eu uso do. O make eu vou usar para criar, para executar, para construir. Então, eu sempre digo assim, se houve transformação, eu vou usar o make. Se a coisa não foi transformada, então, por exemplo, ó, você vai fazer uma lição de casa. Mudou? A folha de papel deixou de ser folha de papel? Não deixou, continua sendo a mesma coisa. Você vai fazer um bolo, você pega lá ovos, leite, Nescau, né, farinha. Mudou, não mudou? O ovo não aparece mais, a farinha também não. Você transformou, então você vai usar o make, beleza? Daí você vai make your bed, arrumar a cama, make cookies, fazer biscoitos, tá bom? Então, cuidado com o do e o make. O do, ações, o make, quando eu estou construindo, quando eu estou transformando. Tranquilinho? Moleza? Então, vamos ver se você entendeu. Let's go, vamos lá. Write, make or do. Você vai completar o exercício usando make or do. Mas não esqueça das regras gramaticais. Se eu tenho o verbo to be, o que vai depois do meu verbo, que eu não posso esquecer? Se o meu verbo está tranquilinho, não tem verbo to be antes, o que eu vou usar? Presta atenção. Então, olha lá. Mr. Ricky is the housework. O que é housework, gente? Lembra dessa palavra? Ele está fazendo faxina em casa. E ali eu tenho um bolo e eu estou te convidando. Vamos fazer o bolo? Então, você vai completar ou com make ou com do, lembrando das regrinhas gramaticais. Vamos lá? Responde aí no teu caderno. Pode fazer a frase inteira ou só a respostinha. Let's go!
Vamos ver se você acertou? Então vamos lá. Mr. Rick is doing the housework. Cuidado. Teacher, mas por que ing? Porque eu tenho o verbo to be, não esqueça. Ele está fazendo, né, a faxina, fazendo as tarefas de casa lá. E a número 2, let's make a cake, porque é um bolo. Lembra que a teacher falou? Está construindo, está tendo uma construção ali, mudou, uma modificação. Acertou? Corrige certinho, não vai S no make, não vai ing, nada. O verbinho ali, puro e simples. Tranquilinho? Moleza? Sussi? Muito bem. E agora? O que será que a gente vai fazer? Agora é o nosso quiz time. O que é o quiz? É o momento da gente dar uma revisadinha no que a gente viu na aula de hoje. Preparado? Então vamos lá, let's go. Número 1. O que não é uma manifestação artística? Letra A, um jogo de futebol. Letra B, um teatro. Ou letra C, um jogo digital? E a número 2, Andrei Dragunov. Lembra do Andrei Dragunov? Falamos sobre ele. Ele é conhecido por, letra A, pelo seu livro, ele escreveu um livro. Letra B, pela sua dança finger-tutting ou pelo seu filme? O que você acha? Vamos lá então? Responde no seu caderno rapidinho, número 1, letra A, B ou C? Número 2, A, B ou C? E aí? Respondeu? Então vamos conferir? Número 1. Jogo de futebol não é uma manifestação artística, certo? O teatro, com certeza. Os jogos digitais também. Tem toda uma arte, né, para criar um jogo digital. E o Andrei, ele é conhecido pela sua dança finger-tutting, né? E se você sentiu curiosidade, saber mais dessa dança, entra lá no YouTube, coloca lá finger-tutting e você já vai ver as coreografias. Belezinha, gente? Certinho? Muito bem. Então, hoje nós estudamos o quê? Os tipos de arte, falamos sobre os vocabulários. Vocabulários que não são novidades para você, mas é bom dar uma revisada. Vai no teu caderno, vê se você tem tudo anotadinho, olha bem certinho. E falamos sobre as collocations do do e do make. Existem outras, mas a gente falou sobre essas hoje, tá? Agora você vai fazer o quê? Vai lá, faz a tua atividade e marca como concluída. Não esqueça de marcar como concluída, senão ela vai voltar para você. Ela também é teu registro de presença. Se você está só na televisão, não esquece de ligar na escola e pedir o teu kit impresso. Beleza, galera? Dá uma estudadinha no vocabulário e a gente se vê na próxima aula, ok? Bye, Val. Bye.